Eu acho curioso como, de modo geral, a linguagem está sendo simplificada, né? Essa coisa do pessoal fazer muitas abreviações, né, para agilizar a conversa pelas redes sociais, né, pela internet de modo geral, né, usar emojis, usar memes, usar figurinhas, né? Isso, claro, assim, é uma ferramenta que está ali disponível e, em alguns casos, enfim, é prático para quem está usando, em outras situações simplesmente é divertido, né? E por que não usar se é divertido? Mas, por outro lado, a gente tem que ter uma certa preocupação também em não se comunicar só através desses instrumentos, né? Porque senão a linguagem começa a ficar muito rasa, né? E se a linguagem fica muito rasa, os nossos pensamentos começam a ficar mais rasos também. O nosso entendimento da realidade começa a ficar mais raso também, né? E a gente começa a não conseguir fazer conexões mais profundas, a gente começa a entender as coisas só quando elas são ditas muito literalmente, né? A gente perde a capacidade para metáfora, a gente perde a capacidade, né, para as analogias, a gente perde a capacidade de aprofundar o nosso pensamento e de transformar uma informação relativamente superficial em uma conclusão que pode ser até bastante profunda. E isso influencia diretamente no julgamento que a gente faz das coisas, né? E, consequentemente, influencia diretamente na forma como a gente atua diante das coisas, né? Então eu acho que isso é uma coisa bastante importante, eu acho que a gente tem que se preocupar bastante com a compreensão das palavras e com a boa utilização das palavras, sabe? E não perder a profundidade da linguagem, né? Principalmente se falando de língua portuguesa, que, assim, pessoalmente eu acho que é uma das línguas mais bem elaboradas do mundo, assim, que tem mais recursos, que é mais bem desenvolvida, bem acabada, cheia de detalhes, né? A língua portuguesa ela é por si só poética, né? O simples fato de você falar ou escrever em língua portuguesa já é praticamente uma construção poética, né? E além disso, a melodia, né? Enfim, a língua portuguesa é muito rica. Mas não só a língua portuguesa, né? O mundo tem centenas de outras línguas, aí milhares, sei lá, de outras línguas, e que cada uma tem as suas particularidades e tem as suas formas e as suas nuances e também as suas exceções, né? E eu acho que a gente tem que aprender a valorizar a língua, porque embora a capacidade de raciocínio seja algo que realmente é inato a gente, né? Ou seja, a gente já nasce com a capacidade para raciocinar, inclusive raciocínios profundos, né? Mas aí entram dois detalhes. Primeiro, o raciocínio, como qualquer outra parte do nosso corpo, né, ele tem que ser exercitado. Se a gente não exercita, ele se atrofia. E em segundo lugar, a gente tem que se preocupar com a linguagem, porque o pensamento depende da simbologia, né, da relação símbolo-significado que a linguagem estabelece para a gente poder conectar e discernir determinadas ideias que são mais profundas e mais abstratas, né? Senão a gente vai passar a ter um raciocínio que se refere muito a questões práticas e utilitárias, né? E isso é perigoso, porque uma pessoa que só sabe pensar raciocínios práticos, óbvios, imediatos e utilitários, ela é muito facilmente conduzida, né? Ela se torna um peão muito facilmente, né? Ela se torna uma marionete, de certa maneira, e uma marionete útil, ou seja, ela é escravizada. Então, pensando nisso, eu acho que né, as fábulas, de modo geral, têm uma capacidade muito grande para contrabalançar esse jogo, porque as fábulas elas justamente se utilizam de metáforas, né, de histórias, de imagens, para suscitar raciocínios, para transmitir valores, né, enfim, pontos de vista. E eu acho que essa coisa de contar as histórias, né, da linguagem mais lúdica, mais metafórica, mais associada realmente a uma
construção não só racional, mas também emocional, né? Afetiva. Eu acho que essas histórias elas têm uma capacidade de desenvolver o nosso raciocínio, de exercitar o nosso raciocínio para fazer essas conexões e para conseguir desenvolver, né, toda a complexidade do raciocínio mais profundo, né? É um ótimo exercício e acho que também é uma maneira divertida, né? Assim, interessante, instigante, artística, né? De você trabalhar os conhecimentos. E não é à toa que a fábula é usada desde sempre, em muitas sociedades, né? É uma coisa já muito antiga, desde a tradição oral. Então, bom, eu que pessoalmente gosto bastante dos pensadores chineses, assim, tenho bastante, né, afinidade com diversas correntes do pensamento chinês e tenho um grande interesse, né, pelo estudo dessas coisas. Eu resolvi preparar uma espécie de reflexão, vamos dizer assim, a respeito de algumas fábulas chinesas para justamente exercitar um pouco e incentivar o exercício desse raciocínio.